Agora, antes da gente falar dos desfalques do Flamengo, não vamos falar já, então, já aproveitando esse gancho. A gente teve aí o Gerson Arrascaeta de la Cruz sendo cortados nas seleções de Brasil e Uruguai, mas não necessariamente é uma notícia muito ruim para o torcedor do Flamengo. Por quê? O exame do Gerson não apontou lesão, ele vai ser reavaliado no Ninho do Urubu nessa segunda-feira, mas tem aparentemente uma contratura e uma fadiga muscular na posterior da coxa esquerda, mas não tem lesão, o que já é uma boa informação. Domi, cuidado com essa informação que está sendo muito repetida. Tem lesão. A lesão é pequena, é diferente. Se ele sofreu uma contratura, ele tem uma lesão. Pode não ser um estiramento, pode não ser uma distensão, mas a contratura é uma lesão. Mas é um nome que se popularizou, contratura, que não é uma lesão extensa, né? Que vai grande, muitos não é uma dias, lesão grande, então exatamente. Não é uma lesão. Mas é lesão, é lesão. Se ele não sentisse lesão nenhuma, ele não tinha saído do jogo. Ele sentiu uma lesão. Parece. A contratura é pré-estiramento e o estiramento é pré. E o estiramento é pré. Distensão. É isso mesmo, é exatamente isso. E o De La Cruz também foi cortado, só que a situação dele não é preocupante, nem vai fazer exame nem nada, e os 3 vão voltar mais cedo. Essa é a boa notícia, Renato, porque o Flamengo vai começar uma maratona de jogos a partir da estreia do Brasileirão contra o Internacional no próximo sábado. Depois, do dia 3, tem jogo contra o Deportivo Táchira lá. Depois vai enfrentar o Vitória, depois vai receber o Central Córdoba, e assim vai, na sequência. Então é bom, por um lado, obviamente, a gente não está comemorando lesão aqui, mas é bom que esses 3 jogadores vão voltar mais cedo dessa data FIFA. A má notícia é que eles vão voltar por causa de lesão. Eu não acredito que nenhum deles não tenha lesão. Para mim, todos têm lesão. Mais grave ou menos grave. Vou mais longe. Não é informação. É apenas, como eu chamo, o feeling do velho homem de imprensa. Para mim, nenhum dos 3 joga contra o Internacional. Nem De La Cruz, nem Arrascaeta e nem Gerson. Ou seja, o Flamengo vai ter que fazer um meio-campo completamente reservas. Pulgar e 3 reservas. Porque eu não acredito que nenhum dos 3 jogue contra o Internacional. O jogo contra o Internacional é sábado que vem, gente. É menos de uma semana para você recuperar. Não acredito. A verdade é que essa data FIFA, né? As pessoas às vezes dizem assim, mas eu não gosto mais de seleção, entre outras coisas, porque a seleção tira os seus jogadores, machuca os seus jogadores. A seleção tirou 6 meses de Pedro no Flamengo, e a seleção agora, aí são as seleções, porque são as seleções uruguaia e brasileira, estão devolvendo o coração do meio-campo do Flamengo lesionado. Se a lesão vai ser grande ou não sei, mas estão lesionados. Se não tivessem lesionados, todos os 3 participariam do próximo jogo das eliminatórias. Imagina se o Uruguai não ia querer usar o Arrascaeta e o De La Cruz se eles estivessem 100%. E o próprio Brasil em relação ao Gerson. Então, é um desastre. A verdade é que esse calendário mundial, as seleções, na verdade, são vítimas do calendário, tal qual os clubes. Né? Sobra tão pouco tempo que machuca, é mais um jogo. É uma coisa, sabe, de matar, o cara não aguenta. E olha que o Felipe Luiz vinha poupando o De La Cruz bastante. O Arrascaeta também deixou de jogar alguns jogos, tentou fazer a minutagem. Mas aí chega na seleção, os preparadores físicos das seleções não querem saber. Eles botam para quebrar, porque eles têm só 2, 3 dias com os jogadores, eles querem que os jogadores cheguem voando nos dias do jogo. E aí, muitas vezes, em vez de voar, quebra as asas do jogador, como foi o caso do Pedro, que estava vindo de uma contusão, de ter parado um tempão, estava com a musculatura da perna sem o tônus muscular suficiente, e estourou o joelho. E agora com o Gerson, que sentiu, acho até que no caso do Gerson, o Flamengo bobeou. O Flamengo devia ter impedido o Gerson de ir para a seleção. O Boto, que agora é o dono do futebol do Flamengo, não vou liberar, me desculpe, está machucado. Tá aqui Mas você acha que o Gerson não estava querendo ir? Pode ficar querendo ir, querida. Tem uma coisa chamada profissionalismo. Quem é o patrão do Gerson? O patrão do Gerson é o Flamengo, não é a CBF. Senta com eles, amigo. Eu sei que você quer jogar. Eu sei que você adora a ideia de disputar uma Copa. Você tem grande chance de disputar uma Copa. Mas esse jogo, você tem grande chance de se machucar. Você não vai. O Flamengo tem que aprender a fazer isso.
Porque senão você, na verdade, recupera o jogador para estourar ele depois na seleção. Faz sentido isso. O Pedro voltou um jogo antes, exatamente para poder ir para a seleção, onde se estrupiou e ficou já quase 7, 8 meses sem jogar. Ele não era para ter voltado no jogo que ele voltou. Ele pediu para voltar mais cedo, porque ele disse, não, eu estou bom, eu vou provar que eu estou bom. Aí fez um jogo pelo Flamengo, foi para a seleção, se estrupiou. É preciso que os dirigentes dos clubes comecem a cuidar mais dos interesses dos clubes, nesses casos. O Pedro não deveria ter voltado antes e o Gerson não deveria ter sido liberado. O Gerson botou a mão na coxa no Fla-Flu. Teve que ser substituído. Mas aí o motivo deveria ser esse, né? Ele não tá 100%, não vai jogar. Claro. Mas impedir ele de jogar na seleção, eu acho bem complicado, Miri. E ainda mais a seleção, que não tá naquela fase, já vai sofrer sem o Gerson agora. Imagina sem ele antes. É um cenário bem complexo, porque você tem que amarrar várias pontas, assim. Mas, olha, não é nem só a contusão. Olha o caso do Memphis. O Memphis jogou hoje mais de 90 minutos, porque foi para a prorrogação. Ele ainda ficou um tempo do primeiro tempo da prorrogação. Vai voltar um farrapo, né, gente? Tem que jogar quinta. Ele volta agora? Volta, né? Tem que jogar quinta-feira. Quinta-feira tem uma final. Não é só a contusão, é também o desgaste. Então, eu acho que tem interesses muito conflitantes nessa história toda. A questão é que a torcida está com o Renato. Eu acho que, primeiro, o torcedor e a torcedora do Flamengo, qualquer jogador do Flamengo convocado para a seleção, eles já ficam enfurecidos. Porque a chance de voltar, na melhor das hipóteses, volta jogando mal. O Gabriel Barbosa, ninguém me tira da cabeça, começou a jogar mal depois de ser convocado pelo Tite. Gabriel Barbosa teve a 10, pesou, e teve isso também. Então, tudo muda. Muda o preparo físico, muda o ordenamento tático. O Wesley, por exemplo. O Wesley entrou contra a Colômbia e arrebentou. Acho que todo mundo viu, né? Ele deu uma cara nova para o jogo. Porque ele não foi ainda doutrinado pelo esquema tático da seleção. Mas ele vai ser. Se ele ficar bastante tempo lá, ele será. E isso compromete a volta. Então, Domi, eu acho que é tão complexa essa história, mas sim, seria bem difícil, porque o jogador quer muito ir. O jogador está desesperado para ir para a seleção. E aí vai ficar mal com o clube. Aí vai ficar de mau humor. Então tem muitas camadas, sabe? É uma situação bem complicada, né, Casão? Você que já esteve lá, você acha que daria para o Flamengo ter impedido o Gerson de ir? Cara, se o jogador... É conversar com ele. Conversar com ele. Sim. Se o jogador está com possibilidade... Se o jogador está com possibilidade de contusão, hoje em dia os caras sabem qual é o risco do jogador se contundir ou não. Na minha época, não. Na minha época, saía a convocação, você queria ir. E outra coisa, era legal pra cacete na minha época ir pra seleção, né? Pô, não tinha... Os treinadores eram mente aberta, jogava pra frente, era time de toque de bola, era uma delícia você treinar com a seleção brasileira. Hoje os caras vão pra fazer aquele tipo de papel lá, que fizeram contra a Colômbia, que fizeram contra a Venezuela, que fizeram todos os jogos até agora. Então, o cara vai porque ele quer ir para a Copa do Mundo. Eu acho que o pensamento do jogador brasileiro é esse. Quando o cara é convocado, ele pensa na Copa do Mundo, ele não pensa no jogo da seleção brasileira que vai jogar, nem num prazer. Porque não é possível que tenha prazer de ir para a seleção brasileira fazer aquela bolinha que os caras fazem lá. E a palavra certa é essa que a Miri falou, doutrina. Quem vai a primeira vez, arrebenta. Mas quando ele vai na segunda vez, ele já fica sem descer muito, já faz um terceiro zagueiro, sabe? Já ao invés de tocar para o ponto e passar, ele toca para o goleiro tocar para o outro lado. É isso. A doutrina do futebol brasileiro... Vocês viram os jogos da Liga das Nações hoje à tarde? Não deu para ver todos, né? Mas eu vi inteiro em Itália. Então, eu vi inteiro em Itália e Alemanha, depois eu fui para as prorrogações, né? Vocês viram a intensidade, a personalidade de equipe, a personalidade individual de cada jogador e como as seleções de lá vão para cima em qualquer momento? Elas ficam jogando para cima. Foram 2 3-3. 2 3-3.
Ou E como elas não 5-2. vão para cima do juiz, né, Casão? Isso me deixa impressionante. E outra coisa, a Itália virou. O primeiro tempo, a Alemanha amassou a Itália. O segundo, a Itália foi lá, quase ganhou o da Alemanha. Aqui na América do Sul, o futebol brasileiro, a seleção brasileira, não consegue reagir 1-0 para o adversário. Ela não consegue reagir 1-0 para o adversário. Fica aquele marasmo, não sai do lugar. Então, eu acho que se o jogador tá com uma possibilidade, isso aí os fisiologistas olham, né? Faz todo tipo de exame lá, tanto que muitas vezes o treinador tira o cara do time, não põe para jogar, porque o fisiologista fala pro cara assim, ó, esse cara passou de 30 minutos, ele corre risco de contusão. E os caras não escalam. E eu acho que tem essa possibilidade, sim, que o Renato falou. Se o jogador tem a tendência de se machucar, conversa com o jogador, conversa com a comissão da seleção. Olha, o cara, a minha comissão aqui de fisiologia me mostrou os testes e esse jogador está com a musculatura intoxicada e ele pode romper, ter uma distensão, um estiramento em qualquer tipo de esforço a mais. Pode. Mas, Hoje em Renato, dia se isso tivesse sido comprovado no Gerson, ele não teria ido, né? Então não foi. Então foi uma lesão, né? Ou não? Mas Ou eu o acho que não foi departamento médico comprovado, pensou. porque o Gerson, o Flamengo foi campeão e entrou de folga. Muito provavelmente o Gerson não falou mais nada, até porque o Gerson queria ir. Então acho que ele não foi nem examinado, o que é um erro do Flamengo. O Boto, que é o capo de tutti capi hoje em dia, ele deveria ter assistido ao jogo, ele assistiu, viu que o Gerson botou a mão na coxa, viu que o Gerson precisou ser substituído, ele deveria ter imediatamente dito, olha, Gerson, eu preciso que você vá tal dia na Gávea não, no Ninho do Urubu, antes da seleção, porque eu preciso... O Flamengo comprou um raio de uma máquina lá, tem até nome, Aplípio, um negócio desse qualquer, que diz que é a última palavra em termos de analisar a musculatura, para avaliar qual é a distensão, qual é o grau, babá. Eles agora vão fazer. Mas o Gerson vai fazer depois da porta arrombada, gente. O Gerson tinha que ter feito isso antes de se apresentar à seleção. O Flamengo comeu mosca. A verdade é que o Flamengo comeu mosca. E o Gerson ficou de boca fechada porque o Gerson queria ir para a seleção. Os jogadores, apesar de não ser mais o que era na tua época, Casão, os jogadores gostam de ir para a seleção. Os jogadores claro que gostam. Sabe, a resenha, o cartaz, enfim, todo mundo quer ir para a seleção. Então o cara, ó, fica calado. Mas o cara que é o responsável pelo futebol do Flamengo, esse não podia ter ficado calado. O próprio Felipe Luiz, e vocês sabem que eu sou um fã número 1 do Felipe Luiz, mas ele mesmo poderia ter chegado e dito, olha, temos que ver a situação do Gerson. Porque o Gerson saiu sentindo a coisa. Gente, o Casão jogou, o Casão sabe que músculo não é brincadeira. Músculo não cura assim, sabe? Contratura é leve, mas vai ficar pelo menos uma semana. Não vai dar para jogar em menos de uma semana. Sabe, quando é estiramento, bota 15 dias. Quando é distensão, bota mês. E dependendo do grau de distensão, pode botar até mais de mês. Então, bobearam. A verdade é essa, bobearam. Todos eles, inclusive o Gerson, porque foi lá e se estourou. Ô, Mili, você falou do Memphis, né? Vai ser uma loucura mesmo ver o que ele jogou e depois está à disposição do Corinthians na quinta-feira, mas não é só ele, né? No Corinthians a gente tem o Memphis, o Félix Torres, o José Martínez, o André Carrilho e o Romero. No Palmeiras tem o Estevão, o Richard Rios, o Piquerez, o Facundo Torres e o Emiliano Martínez. Não tá fácil, é bom que não tá fácil para nenhum dos lados. O Estevão tá tranquilão, né? O Estevão tá tranquilão, o Dorival não escala? O Dorival odeia o Estevão, odeia o Enem. Machucar não vai, né? Machucar não vai, vai voltar fora de forma. Vai voltar fora de forma. Não, mas está lá ouvindo a preleção, ouvindo o esquema tático, alguma coisa. Então, sim, há um risco, gente. Alguma coisa de ruim há. Isso, exatamente. Então, eu acho que todo mundo tem, né? Eu estava vendo hoje, assim, nos fóruns de torcedores do Fluminense, muita gente torcendo para a Colômbia por causa do Arias. Tem isso também, né? A seleção brasileira está tão desengajada da população que a gente está escolhendo seleções para torcer, né? Eu não vejo isso em outros lugares. Assim. O torcedor argentino não está torcendo para o Almada, o torcedor do Botafogo, não sei, não vou conseguir fazer essa troca, mas eu não vejo isso em outros lugares.
torcedor de outro time torcer porque o cara que ele gosta está jogando só no Brasil. A gente não está mais engajado com a seleção. Mas parece que ninguém está ligando, né? Não.